Importante. Qual é o momento, qual é o lugar específico do crime? Não é? Nós já trabalhamos tempo de crime. Qual é o lugar agora? São as mesmas três teorias a serem consideradas. Para entendermos o lugar do crime, importante ilustrarmos. Imagine a seguinte situação. Nós temos uma divisão de fronteira. Imaginem, de um lado, o Brasil e do outro lado, o Paraguai. Aí imaginem que um indivíduo do lado paraguaio da fronteira atire e mate alguém que está do lado brasileiro da fronteira. É importante definirmos qual é o local do crime, se o crime foi praticado em território paraguaio, se o crime foi praticado em território brasileiro, para sabermos que lei será aplicada conforme o princípio da territorialidade. Qual é o país soberano para aplicar a norma aqui? São as mesmas três teorias que nós usamos para o tempo do crime. Teoria da atividade, resultado e teoria mista ou da ubiquidade. Para a teoria da atividade, o crime teria ocorrido em território paraguaio nesse caso, aplicando-se a lei penal paraguaia. Para a teoria do resultado, o crime teria ocorrido em território brasileiro. E para a teoria mista ou da ubiquidade, teria havido crime tanto no Paraguai quanto no Brasil. E nesse caso, seria absolutamente aplicável a lei penal brasileira. Importante lembrar que para lugar do crime, o Código Penal, no artigo 6º, adota a teoria da ubiquidade. Ou seja, considera-se praticado o crime tanto no lugar da ação ou omissão, ou quanto no lugar do resultado, ou onde deveria reproduzir-se, no caso de uma tentativa. Então, na hipótese ilustrada no quadro, aplicaria-se tranquilamente a lei penal brasileira. Não nos interessa, obviamente, não é, se haveria ou não aplicação da lei paraguaia nesse caso. O que nós temos que saber, o que é importante entendermos na dogmática penal, é quando a lei penal brasileira é aplicável à espécie. Então, levando em consideração a teoria mista, havendo uma situação como essa do quadro, lei penal brasileira. Crime no Brasil, lei penal brasileira. Importante lembrarmos. Tempo do crime, artigo 4º fala em atividade. Lugar do crime, o artigo 6º fala em teoria mista ou da ubiquidade, para definir o lugar para a aplicação da lei penal brasileira. Então a regra é a regra da territorialidade. Havendo o crime em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, quais são os nossos elementos territoriais? Quais são os elementos que compõem esse nosso território para efeito da aplicação da lei penal soberana, da lei penal brasileira? Território nacional. Nós temos alguns elementos que o compõem. Solo e subsolo. Nós temos as águas interiores, lagos e rios interiores. E temos o mar territorial e a plataforma continental. A título de ilustração, o nosso mar territorial, ele é composto pela extensão de 12 milhas náuticas, contadas da pré-mar. Ou seja, aquele trecho litorâneo, aquele trecho de mar, faz parte do território brasileiro. É território nacional. Havendo um crime ali, em uma embarcação, por exemplo, aplica-se a lei penal brasileira, por questão de territorialidade. Uma regra importante a gente levar em consideração. Quando falamos de aplicação da lei penal no espaço, lidamos muito com as relações internacionais entre os países. E, em regra, adota-se o princípio, nessas relações internacionais, da reciprocidade. Então, o que vale para um país, em tese, vale para outro país também, para que essas relações sejam mantidas de uma maneira harmônica e equilibrada. Então, solo e subsolo, águas interiores, mar territorial e plataforma continental. E ainda temos como território brasileiro o espaço aéreo territorial, e os navios e aeronaves, que são considerados território por extensão. Se é praticado um crime a bordo de navio e aeronave, sendo eles navios e aeronaves brasileiros, em regra aplica-se a lei penal brasileira, porque se entende que são pequenas porções do território brasileiro espalhados. Território por extensão, lei penal brasileira, soberania. Agora, quando se fala em navio e aeronave, crimes a bordo de navios e aeronaves, é muito importante que a gente analise a natureza, a origem dessa embarcação, dessa aeronave. Se forem públicos ou a serviço do governo, não importa onde estejam, são território brasileiro por extensão em qualquer lugar. Aplica-se a lei penal brasileira, portanto. Agora, se forem privados, e classicamente também, nós temos na doutrina penal os chamados navios mercantes,
de bandeira brasileira, se privados ou mercantes, será aplicada a lei penal brasileira ao crime praticado a bordo dessa embarcação aeronave, desde que no momento do crime estivesse em águas internacionais, em espaço aéreo internacional. Aí também considera-se território brasileiro por extensão. Então, importante, crime a bordo de navio e aeronave, se público ou a serviço, não importa onde está. Se privado, mercante, temos que primeiro olhar o local onde se encontrava a aeronave e embarcação, sendo área territorial, sendo espaço territorial de algum país, é aquele país que tem interesse primário em aplicar a sua norma, por questão de soberania. Mas se estiver em águas internacionais, espaço aéreo internacional, nós vamos levar em consideração a chamada lei da bandeira, não é? Que faz com que aquela embarcação, aquela aeronave, seja também território por extensão e assim aplicável é a lei penal brasileira.